Bom, vamos agora então para a segunda etapa da construção das metas neurologicamente corretas. Você viu que eu soltei um vídeo antes desse daqui, onde tem toda a primeira etapa da importância e da necessidade e dos primeiros pontos da construção dessa meta neurologicamente correta. Agora, a continuação, vamos para a etapa 2 aqui, continuação desse vídeo. E ao final, lembra, compartilha com seus amigos e comenta aqui o que fez sentido para você e se te deu uma nova visão para você construir isso daí para o seu 2023, seu próximo ano, seu ano novo, ser espetacular dentro da psicultura. Então, nos encontros anteriores, eu comecei a conversar com vocês sobre como definir metas neurologicamente corretas na psicultura. Seja para quem está começando a produzir, seja para quem já trabalha na psicultura, já produz, ou seja para quem também, como Sandra aí, como quem é consultor em psicultura, né? Para poder facilitar a definição de metas nisso daqui. E eu expliquei também, né, nos últimos encontros aí, a importância, né, da gente definir essas metas. Sem metas, a gente não tem um caminho correto para a gente seguir dentro da nossa atividade. Né? Você vai fazendo um monte de coisas, meio que perdido assim, sem saber realmente ali, ó, aquele caminho, ali que eu quero chegar. Então, que caminho é esse que eu vou traçar até lá. Mas definir metas não é a coisa mais simples do mundo. Até porque não é só você escrever e acha que está feito. Não, até porque eu estou te mostrando isso aqui. Eu estou desconstruindo uma meta para depois construir essa meta completamente correta, neurologicamente correta lá na frente. Por que que não é a coisa mais fácil do mundo? Porque quando você coloca ela de qualquer forma, né, o seu próprio cérebro ele vai tentar te auto-sabotar nesse processo. Né? Por quê? Porque quando você define uma meta, necessariamente você vai ter que se movimentar em direção a isso. E possivelmente esse movimento ele vai te tirar da zona de conforto. E quando ele te tira da zona de conforto, seu cérebro fala assim, opa, pera, para que você está fazendo isso daí? Não precisa mexer com isso daí não. Fica deitado aqui na cama dormindo, fica deitado no sofá assistindo televisão, você não precisa de mexer isso aí não, entendeu? O seu cérebro, ele tem esse poder de tentar te auto-sabotar para você não gastar sua energia, não. E aí, quando você define essa questão da meta, você vai ter que sair do seu quadrado para poder fazer isso daí, tá certo? Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Mas vamos lá. E aí, talvez você está chegando aqui agora, né? Eu vou te dar uma alinhada, né? O que é meta neurologicamente correta, né? Que conversa que é essa? Então, assim, eu estou fazendo com você, desde a semana passada, aqui, essa definição de meta neurologicamente correta. Estou facilitando esse processo para você, para que não haja mais dúvidas nem erros quando você for definir suas metas dentro da psicultura. Seja você, já repeti, um iniciante na atividade, um produtor ou um consultor na área. Aqui no Café com Peixe, eu estou te trazendo assuntos que você nunca viu relacionados com a psicultura. Porque eu entendo sim que é necessário eu te mostrar que existe muito mais por trás de uma atividade, além de você colocar peixe no tanque, jogar ração, comercializar, tem todo um processo que acontece para que a sua evolução como produtor ou como consultor seja constante na psicultura. E quando você define, então, essas metas neurologicamente corretas, você entende como o seu negócio de psicultura te deixará muito mais próximo de atingir o faturamento, né, que eu comento aqui nas redes sociais, que é de R$20 mil por mês ou mais. Então, para fazer essa definição, olha, você vai ter que pegar o seu caderninho, olha o seu caderninho, olha que caderninho bonitinho que eu tenho, ó. Treinamento Psicultura na Prática. Aí sim, aí ficou show esse caderninho aqui, ó. Para você anotar as coisas suas do dia a dia aí. E aí você vai escrever, vai pegar seu caderno, tá? Aí você vai escrever nele a sua meta, né? Você vai escrever a sua meta, o que você vai fazer. Então eu dei o exemplo mais clássico que eu sempre tenho aqui nos meus atendimentos, nas minhas consultorias, né? Que é o quê? Meta, eu quero produzir muitos peixes, tá certo? E aí essa frase,
essa frase definida como meta, para ela se tornar uma meta neurologicamente correta, ela precisa responder exatamente a 7 perguntas. 7 perguntas. E eu já te apresentei aqui nos nossos encontros anteriores 4 dessas perguntas. E hoje a gente vai para a 5ª pergunta, que é o quê? Ela é temporal? Pergunta foi boa, hein? Ela é temporal? Se eu ler essa frase, eu quero produzir muitos peixes, é possível entender quando isso vai acontecer? O que você acha? Eu quero produzir muitos peixes. Acho que você pensou assim agora, né, Paulo? As outras até que eu conseguia enganar um pouquinho ali nas perguntas assim, mas essa daqui sem chance, né? Não tem nada falando de tempo aqui nessa meta. Quando, e aí eu te pergunto, né? Quando essa meta que você está se propondo a realizar, quando ela vai acontecer? Precisa ter uma data definida, senão ela não vai chegar jamais, ela não vai acontecer jamais. Ou se acontecer, vai demorar demais. Às vezes, olha aí, agora já é coisa minha, né, de falar. Às vezes vai ser a última coisa que você vai fazer na sua vida. Então, se é a última coisa que você vai fazer na sua vida, como que você vai comemorar isso aí depois no outro dia? Sendo que acabou. Com certeza você já ouviu a seguinte expressão, principalmente sobre casamento, né? Marcou, chega. Ou sobre uma viagem que você quer fazer muito, né? Aquela expressão volta. Marcou, chega. Então, por que a sua meta não pode ter uma data específica para que você olhe para ela todos os dias e diga assim: marcou, chega. Percebe que começa a fazer uma diferença na forma como você olha para essa frase e depois se faz essas perguntas? Lembra que se você não usar tudo isso que eu estou te falando aqui, que eu estou explicando para você, que o seu cérebro pode fazer você desistir dessa meta, ou entender que qualquer data que essa meta ela acontecer, né, ela vai ser suficiente para você. Exatamente isso. Exatamente isso. Ou você entende que você tem que colocar uma data para isso tudo que você está se programando, se preparando, se planejando acontecer, ou ela não vai acontecer. Ou se acontecer, vai demorar, sei lá, 20, 50, 100 anos. E você não tem todo esse tempo de vida ainda. Vamos ser sinceros aqui, né? Você não tem todo esse tempo de vida ainda. E essa talvez seja a mais óbvia de todas. Talvez essa pergunta ela seja a mais óbvia de todas, mas que faz muito sentido se você entender o que eu vou te explicar aqui agora. A pergunta é, essa meta, ela é positiva? Aí, né, você vai ler a frase. Eu quero produzir muitos peixes. É possível cravar que essa meta ela está escrita de forma positiva? Aí você pensou e falou assim, agora não tem jeito, agora o Paulo vai ter que aceitar que essa meta está positiva, né? Exatamente, essa meta sim, ela está positiva. De todas as perguntas que a gente fez até hoje, essa aqui foi a única que respondeu corretamente. Então, das 6 feitas até agora, essa a gente poderia colocar aquele marcador verdinho assim de ticado, né? Essa passaria, tá? Só que eu tenho que explicar o porquê disso. Agora presta atenção. Obrigatoriamente, uma meta neurologicamente correta na psicultura, ela precisa ser positiva. Ela precisa conter palavras positivas. Eu vou repetir. Ela precisa conter apenas palavras positivas. E aí você fala assim, mas por quê? Como assim, né? Como que eu vou escrever palavras negativas? Eu não entendi. Qual que é a diferença? Olha só, no seu cérebro não vai funcionar palavras negativas. Toda vez que uma meta na psicultura for definida com palavras negativas, você não vai bater aquela meta. Ou ela vai te prejudicar durante o caminho de realização. Tá certo? Eu vou te dar exemplo aqui e vou te dar exemplo do errado
e vou tirar exemplo do certo também. Olha a meta escrita de forma errada, com palavras negativas. Eu não quero produzir tilápias em minha piscicultura. Quando você coloca isso, você pode ter certeza que em algum momento, ou você não vai fazer, não vai desenvolver a atividade, ou em algum momento vai aparecer tilápia lá. Pode ter certeza disso. Quando você coloca simplesmente esse fato da palavra não. Né? Ou, eu não vou vender peixe inteiro. Olha, é batata que em algum momento você vai vender o peixe inteiro. Só por você colocar uma meta, começar uma meta de forma negativa. Ou então, meus peixes não serão vendidos por menos de R$8 o quilo. Em algum momento você vai vender por R$7,50, R$6,80, R$7,99, sei lá. Em algum momento vai acontecer. Por quê? Porque eu defini uma meta com palavras negativas. Tá? Palavras que não compõem uma estrutura robusta da meta. E aí você fala assim, Paulo, mas será que isso é tão relevante assim? Porque isso é científico. Entendeu? Isso é científico. Eu estou trazendo para você o bastidor de quem produz peixe. Se você entender que para definir as suas metas dentro da piscicultura você necessariamente precisa utilizar palavras positivas, você vai ver a diferença que faz isso para você. Então, em vez de escrever do jeito que eu falei aqui agora, como é que a gente poderia mudar? E é simples. Olha, eu escrevi a primeira errada. Eu não quero produzir tilápias em minha piscicultura. Como é que você tem que falar? Eu vou produzir tambaqui, ou eu vou produzir pintado, ou eu vou produzir pirarucu. Claro que não é só isso. É somando todas as 5 que a gente já falou até hoje, mais essa de hoje, que é ser positiva, mais a de amanhã, que vocês vão descobrir. A outra frase. Eu não vou vender peixe inteiro. Cara, isso não é meta. A meta é o quê? Eu vou vender peixe processado diretamente para o mercado consumidor. Olha a diferença da linguagem utilizada aqui. Meus peixes não serão vendidos por menos de R$8 o quilo. Eu vou vender os meus peixes por R$12 o quilo, por R$8,50 o quilo, por R$20 o quilo. Você já está colocando a meta. É vender por 8. Não é não vender por menos de 8. É vender por 8. Vender por 9, vender por 10. E aí sim, a hora que você começa a entender a importância de trazer a positividade aqui nas palavras utilizadas para a definição da sua meta, você começa a entender que faz a diferença quando você escreve ela da maneira corretamente, neurologicamente correta. E aí, você lembra que eu venho te falando aqui nesses 5 dias já, que eu estou te falando só de meta aqui. E é um cafezinho, é uma coisa muito simples, muito rápida, né? Se você não usar tudo isso que eu estou te explicando aqui nesses dias para definir sua meta de forma neurologicamente correta, o seu cérebro vai fazer você desistir dessa meta. Ele vai fazer você auto-sabotar, ele vai fazer você esquecer, ele vai fazer você não se comprometer com isso. Ou qualquer resultado que você tiver vai ter que ser aceito, vai ser suficiente, tá? Então hoje, no nosso Café com Peixe, você entendeu o 6º ponto, a 6ª pergunta que a meta tem que responder. Né? Se ela tem que ser positiva, tem que conter apenas palavras positivas. E eu te falei, o Café com Peixe é um programa que aborda conceito, ferramenta que ninguém nunca te apresentou dentro da piscicultura. Por quê? Porque o automático é o quê? Piscicultura, abrir um buraco, colocar peixe lá dentro e jogar ração. Isso é o automático. Isso é o que todo mundo faz. Todo mundo faz e nem todo mundo ganha dinheiro com isso. Nem todo mundo fatura R$20 mil por mês com isso, produzindo peixe e água doce para abate. Mas quem entende que tem esse bastidor aqui, que você precisa também na piscicultura trabalhar sua mente, seu comportamento, suas palavras, seu pensamento, suas atitudes, suas ações, são tão importantes quanto saber quantos peixes que cabem no tanque, quanto de ração que você tem que jogar, enfim, quando que você vai trocar a água dali, como é que você vai fazer vazio sanitário ali, tudo isso, como é que você vai fazer análise de água, tudo isso é importante para dar certo. Tudo isso, uma mente fraca, ela não vai conseguir atingir os objetivos, tá certo? Então, se o seu porquê, né, que são as perguntas que definem a meta neurologicamente correta,
se o seu porquê está muito estabelecido aqui na sua cabeça, está muito definido, você encontra um como realizar a meta, como bater essa meta. Tá certo? Se o seu porquê for muito forte, muito bem solidificado, o seu como vai fazer fica melhor. Tá certo? E por que isso, né? Assim, eu tenho facilitado para você durante os últimos 7 dias. Hoje é o 7º dia que eu estou falando de meta na piscicultura. Né? Para que não tenha mais dúvidas, hoje a gente finaliza, eu vou fazer uma revisão delas aqui hoje, mesmo sendo você um iniciante, um produtor ou um consultor na área também. E aí, aqui no Café com Peixe, é esse momento que eu trago de bastidor de uma produção de peixe. Não é só jogar ração, não é só colocar os peixes, não é só acompanhar o desenvolvimento do peixe. Tem todo um trabalho que é realizado no piscicultor, no consultor, para ele realmente entender e achar que aquilo é possível. Se ele achar e entender que aquilo é possível, ele vai investir, gastar energia com aquilo dali. Senão, não tem sentido, não faz sentido. E aí, com essas metas neurologicamente corretas, eu te deixo muito mais próximo ou muito mais próxima dos objetivos que eu proponho aqui nas redes sociais, que é você aprender a produzir peixe de água doce para o abate e entender que é possível, através dessa produção, você bater aquele faturamento que eu coloquei aqui já tem uns 2, 3 meses. Então, acho que eu comecei no ano passado, né, falar desse faturamento, que o povo pegou no meu pé, até falar chega, quando eu coloquei valores aqui, né, quando eu coloquei que se dava para você fazer pelo menos 20 mil reais por mês de faturamento com a piscicultura. Então, vamos lá. Você tem que escrever sua meta. Eu sempre falei, ó, você vai pegar seu caderninho, treinamento, piscicultura na prática, ó, o merchandising aqui, ó. Caderninho do treinamento, piscicultura na prática. E ficou bonito esse caderninho. Nossa, ficou chique. Você vai pegar seu caderninho, vai escrever a sua meta. E aí vai ver se essa meta escrita, ela está respondendo as 7 perguntas que a gente vai reprisar aqui hoje e eu vou falar a última. Então, se ela responder, sim, essa é uma meta neurologicamente correta e você vai bater esse objetivo, tá certo? Então, a 7ª pergunta que ela tem que responder, que eu vou comentar aqui hoje, talvez vai ser a mais estranha, ou não, de explicar. Talvez a mais estranha, talvez a mais simples de explicar, depende do seu ponto de vista que está me ouvindo. Então, assim, essa meta colocada, escrita, definida, ela tem que estar no seu controle. Nossa, como assim estar no meu controle? Vamos lá. Lendo essa frase, que é o exemplo que eu trouxe aqui todos os dias, eu vou repetir ele aqui. Eu quero produzir muitos peixes. Tá? É possível cravar mesmo que ela está no seu controle? Eu quero produzir muitos peixes. Olha, você pode até pensar assim, né? Paulo, depois desses 7 dias, você me falando que praticamente tudo que eu achava que era não é, com certeza essa daí vai precisar de mais alguma coisa nela para poder falar realmente se ela está no meu controle ou não, tá certo? E aí vai. Né? De nada adianta você definir uma meta que realmente não esteja no seu controle. Nossa, Paulo, mas aí ficou óbvio agora, né? Ficou. Vamos lá, vou dar exemplo aqui para você. Vamos supor que você seja um produtor inicial. Ou se você não for, você vai imaginar um produtor inicial, aquele que vai começar exatamente lá do zero de tudo. E ele chega, né? Esse produtor ele chega e fala que tem 50 mil reais para investir na atividade. Ó, 50 mil reais para investir na atividade. Tá, vamos entender o que ele quer. Só que aí ele chega para mim e fala assim: Paulo, eu já escrevi a minha meta. E eu assisti todos os Café com Peixe até na quinta-feira, até na quarta-feira. E aí ele não assistiu a de hoje. Aí ele chega para mim amanhã. Paulo, eu já escrevi minha meta, tá 100%, eu só não perdi a parte de ontem, mas até a sexta eu escrevi tudo aqui, ó. Olha só, Paulo, eu vou produzir 50 toneladas de peixes por mês usando tanques rede de grande volume no reservatório da Serra do Facão, iniciando a despesca no mês de janeiro de 2023. Oh, ficou bonita essa meta, hein? Ficou sensacional essa meta que ele escreveu. Mas vamos lá. Eu te dei uma informação antes. Ele tem 50 mil para investir.
Se ele tivesse de 2 a 3 milhões de reais por cima, se ele tivesse de 2 a 3 milhões de reais, essa meta estava no controle dele. Com 50 mil para investir, não está no controle dele, não. E olha a construção da meta que eu fiz. Eu vou repetir ela aqui, ó. Eu vou produzir 50 toneladas de peixes por mês, usando tanques rede de grande volume no reservatório da Serra do Facão, iniciando a despesca no mês de janeiro de 2023. Olha, ela foi específica, ela foi mensurável, ela foi atingível. E aí o atingível você pensa assim, mas não está no controle dele. Mas se ele tiver, dependendo do tanto de investimento, de capital que ele tinha para aportar, ela se tornaria atingível. Para ele ficou, porque ele não tinha escutado essa última parte que a gente está falando hoje. Atingível, específica, mensurável, atingível ou desafiadora, relevante ecológica, temporal, positiva. Então ela bateu 6, só que não está no controle dele, por conta que ele não tem o capital necessário para aportar no empreendimento, nesse empreendimento. Aí só fica no nível do sonho. Entendeu? Aí só fica no nível do sonho, aí fica muita conversa para boi dormir, fica baba de calango. Aqui a gente fala muito isso, conversa para boi dormir ou baba de calango. Não está no seu controle, esquece. Se não está no seu controle, não vai dar certo. Né? Ah, Paulo, mas e se ele pegar esses 50 mil, fizer o licenciamento ambiental, colocar dentro da Caixa Econômica Federal, lá ou dentro do Cicobi, o licenciamento sair, e aí ele vai lá, pede um financiamento, ele tem uma fazenda para dar de garantia, vai sair lá 5, 6 milhões para ele. Ah, mas aí a gente tem que mudar a meta todinha, porque até o licenciamento dele ficar pronto, vamos supor que gaste 2 anos para o licenciamento dele ficar pronto, certo? A minha meta de janeiro de 2023 já caiu. A parte temporal dela já caiu por água. Então a gente tem que refazer toda a meta. Tá vendo que uma coisa é ligada com a outra? E é muito massa da gente chegar hoje, nesse último dia que a gente está falando desse tema de construção de metas, e entender que são 7 perguntas que precisam estar respondidas dentro da criação, dentro daquela frase sua, de definição de meta neurologicamente correta, para que o seu cérebro... Tá vendo que a gente quebra as coisas? A gente começou a pensar, mas e se? Mas e se? Mas e se? Se eu, que estou aqui racionalmente pensando nisso, estou quebrando essa meta, imagina meu cérebro, que pensa muito mais assim, ó, que comanda praticamente tudo. Ele já entendeu que não é possível. E aí, se o cara continua falando, eu vou produzir desse jeito, eu vou fazer desse jeito, mas só tem 50 mil aqui para investir, é baba de calango, é sonho, é conversa para boi dormir, ele não vai sair nunca do lugar onde ele está. Agora, se ele mudar, igual eu já dei a resposta, se ele mudar, se ele pegar isso daí, investir no licenciamento, investir num projeto para banco, para poder financiar, aí ele consegue fazer. Mas aí ele muda também alguns pontos dessa meta neurologicamente correta, definida, tá certo? Lembra que se você não usar, né, e eu estou repetindo isso todos os dias, se você não usar esses 7 pontos que eu te falei aqui durante o Café com Peixe, seu cérebro vai fazer você desistir da meta, ou vai entender que qualquer resultado que você tiver vai ser suficiente, porque não estava definido corretamente. Né? Exatamente isso que eu estou te mostrando aqui. Vamos lá, eu vou repetir aqui agora para você anotar. Se você não assistiu os dias anteriores, pega isso daqui que eu vou anotar agora, olha. 7 perguntas imprescindíveis que você tem que fazer para a frase que você escreveu ali, senão você vai fazer para você, né? Lendo aquela frase que você escreveu, para a definição da sua meta neurologicamente correta dentro da psicultura. 1. Ela é específica? 2. Ela é mensurável? Tem como você medir ela em algum local? Algum ponto? 3. Ela é atingível? Ela é desafiadora? Ela faz você sair do seu quadrado? Ou é uma coisa que você faz com a mão amarrada nas costas? Se for com a mão amarrada nas costas, não tem graça. Agora, se for com as duas mãos amarradas nas costas e os 2 pés acorrentados, aí você vai ter que se virar, né? Aí ela fica mais desafiadora. Bom,
específica, mensurável, atingível ou desafiadora, relevante ou ecológica. Então, assim, ela tem que fazer sentido para você, ela tem que fazer bem para você e ela tem que fazer bem para as outras pessoas que estão ao seu redor e tem que fazer bem para o meio ambiente também. Temporal, quando que ela vai acontecer? Tá? Positiva, construa com palavras positivas. Descarte palavras negativas de dentro da construção da sua frase. E 7, estar no seu controle. Não adianta de nada, eu montei uma meta aqui maravilhosa, que bate 6, mas não bate o 7, porque não estava no controle. Tá certo? Aqui no Café com Peixe é esse momento diferente que eu vou ter com você aqui toda terça, quarta e quinta-feira para falar o que está nos bastidores de quem está produzindo peixe, de quem trabalha com peixe, tá certo? Eu vou falar do quê? Do trabalho que você tem que fazer na mente, do trabalho do seu comportamento, do seu pensamento, das suas atitudes, das suas ações, porque elas são tão importantes quanto você ser bom para jogar ração, quanto você ser bom para fazer conversão alimentar, quanto você ser bom para fazer acompanhamento do desenvolvimento dos peixes. Aê, assistiu os 2 vídeos? Ó, se você não assistiu o primeiro, você procura aqui nas minhas redes sociais que você vai assistir o primeiro vídeo, tá certo? Assiste o primeiro vídeo, assiste esse segundo vídeo, se precisar assiste de novo, escreve isso no papel, você pode até mandar para mim, manda, se você estiver vendo pelo Instagram, você manda no direct, se você estiver vendo pelo YouTube, você pode colocar lá nos comentários que eu vou entrar em contato com você ou eu, a minha equipe, pra gente entender qual que é a sua dificuldade talvez na construção desse tipo de meta. Eu sei que isso às vezes é uma coisa que você nunca fez na vida, né? E às vezes vai te tirar da casinha, vai te tirar do seu quadrado, como eu falo nos vídeos. Mas é importante, é muito importante para você definir isso de maneira neurologicamente correta, porque o seu cérebro ele te sabota para você atingir as suas metas. Se você coloca isso da maneira correta, não tem como você não atingir isso. Você vai atingir as suas metas nesse ano novo que está se iniciando aí. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e me fala como é que eu posso te ajudar mais. Deixa aí sua dúvida, como é que eu posso te ajudar mais com mais conteúdo, com mais informação para esse ano novo que se inicia. Um abraço, obrigado.